infância, adolescência, tudo passou em Barreiras. Tudo em Barreiras. Estudou lá? Estudei na Escola Municipal Padre Vieira, terminei o ensino fundamental e fui aprovada no que hoje é o Instituto Federal, mas que na época era Centro Federal de Educação Tecnológica, que era o Cefet. E foi lá que fiz o ensino médio, foi também lá que começaram os interesses pela pesquisa, pela escrita também, porque participei de programas de iniciação científica, apresentei na feira. A feira da escola era um evento muito relevante para a cidade. Então, foi ali que o interesse também começou. Você veio para cá com 18 anos. Até os 18 anos, a formação, você estudava? Como que é a tua família? Seu pai, sua mãe trabalhavam? Qual a atividade econômica deles? O meu pai, ele era, até hoje representante comercial da indústria farmacêutica. Então, meu pai sempre foi alguém que conversava com muitas pessoas, tinha muita experiência de vida. É um grande contador de histórias, porque sempre que chegava de viagem, sempre tinha uma nova história para contar. E conheceu ali, meu pai chegou a desbravar mesmo o Tocantins na época da divisa da divisão do estado com Goiás. Então não tinha, acho que nem estrada assim para passar, e ele já ia lá. Tinha um comérciozinho, ele ia lá. Posto de saúde que ninguém queria chegar, ele já ia. Então ele era contador de histórias, assim. A minha mãe ficou muito tempo trabalhando em casa conosco, porque ela auxiliava o meu pai, fazia as atividades administrativas. E, em seguida, a minha mãe conseguiu um processo seletivo. Durante o meu ensino médio, ela trabalhou na Receita Estadual. Trabalhou na Secretaria de Fazenda, lá da Bahia. Então, foi uma vida de classe média. Isso. A gente teve ali alguns períodos de algumas dificuldades financeiras, mas o estudo era uma coisa que meus pais valorizavam muito. A leitura, o estudo, o interesse pelos livros, as pesquisas, o se dedicar, o ser dedicado onde quer que você estivesse, sempre foi um valor assim na minha casa. E uma adolescente em Barreiras, além de estudar, de fazia o quê? Muita bagunça? Eu era do pessoal mais tranquila. Eu era do pessoal mais tranquila. Mais nerd. Isso, porque como era leitora, absurdamente leitora, virei absurdamente cinéfila. Então, as locadoras de DVD eram o meu habitat natural. Sempre juntando os amigos para assistir filme, para discutir, para falar sobre aquele filme. Eu e meus amigos, a gente era muito fã dos livros da Agatha Christie. E aí a gente juntava dinheiro ali. Acho que eu li todos. Ih, menina, você começou a falar de Agatha Christie aqui, agora a gente vai ter que mudar de assunto. Não vamos falar do seu livro. Não vai mais falar do meu Nós livro. vamos ter que discorrer todos os livros da Agatha, porque tudo que eu li da Agatha foi ele que me deu. Foi ele que me deu. É uma ótima herança. Eu acho que acabou ficando no inconsciente essa coisa de ser possível uma mulher escrever. Acho que começou ali, nesses interesses. Mas a adolescência em Barreiras tem muitas idas ao cais, onde a gente vê o pôr do sol. Barreiras é cortada por um rio, né, que é o Rio Grande, afluente do Rio São Francisco. Então tem muitas idas ao cais, tem a música ao vivo, onde os nossos pais e avós ouviam seresta e nós ouvimos o rock, o reggae, o samba, que era ali na beira do cais também. Barreiras é uma cidade que historicamente cresceu pelo transporte fluvial. Então, ali à beira do cais, o centro histórico... A nossa Corumbá aqui. Isso, bem parecido. Ali no centro histórico, haviam ali a boemia do centro histórico, que era onde o pessoal dos barcos ia para se divertir. E as gerações foram atravessando, e até hoje é onde as gerações atuais vão para se divertir. Onde a cultura... acaba acontecendo. Acontece. Uhum. O encontro cultural, na Isso. verdade, né? De quem viaja, de quem trabalha com a cidade, onde há troca. Mesmo que hoje não seja mais pelo transporte fluvial, acabou que ficou por ali mesmo. Legal. Então, até os 18 anos você teve essa vida de cidade do interior, mas com grande movimentação cultural, com música, com teatro, livros. Isso, muito amor pelos livros, muito amor pela literatura como um todo. A minha mãe não suportava que eu lesse uma sinopse e dissesse que eu tinha lido um livro. Assim, era insuportável para ela. Era ofensivo. Então, assim, mas mãe, o clássico do vestibular tem 600 páginas. Então, começa hoje que você termina em tempo. Era mais ou menos assim. É interessante isso, o ler.
eu digo, eu nunca aprendi a ler até hoje o online. Aham. Eu gosto de pegar no livro, de Do virar a livro impresso. página. Aham. É uma sensação diferente. Com certeza. Não é a mesma coisa de você ficar rolando e às vezes espera. Enfim, ler é um hábito. Eu gosto do cheiro dos livros. Ai, é diferente, né? Eu gosto do cheiro E dos livro livros. velho, o cheiro é gostoso. Eu trabalhava teve uma época que eu trabalhei com jogos de tabuleiro, né? Aham. E aí toda vez chegava um jogo novo, eu abria a caixa e cheirava o manual, porque tinha uns jogos que tinham um manual, parecia um livro. Aí meu ex-chefe, Rafael, ficava olhando assim, você é estranha. Mas eu gosto do cheiro. É muito legal. Mas falando em livros, teve um amigo que já deve ter feito a passagem. Toda vez que eu me lembro de quem me ensinou a ler, eu lembro do Joaquim. Eu o conheci início dos anos 80, no Proncor, e ele me fez assinar o Círculo do Livro. Não sei se você chegou a conhecer. Não, O Círculo do conheço. Livro era não sei, era uma coisa era nacional e você assinava e tinha livros mais baratos. Eram tipo esses pocket, mas era um tamanho um pouco maior, feito mais popular, mais barato. Então lá eu li Raízes, Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, O Poderoso Chefão. Enfim, ele me fazia ler romances e filosofia e sociologia. Ele falava, não, esse livro você tem que ler. E depois ele me perguntava, o que você achou? Como é que foi? E ele era um intelectual... como que é? Autodidata? Ele é autodidata, mas ele tinha uma linha de pensamento filosófico que agora me fugiu da memória. Mas ele me ensinou a ler, fez eu assinar a revista Veja. Quando o Mato Grosso do Sul eram 100 assinantes da revista Veja, eu e ele éramos um dos dois que assinávamos a Veja. Tanto que houve um escândalo aqui na época do governo. O governador Pedro Cian visitou o cara da fronteira, o Fuad, que foi preso em Curitiba. E só os assinantes da revista Veja sabiam dessa notícia porque chegou pelo correio. Porque eles compraram todas as revistas das bancas e todos os jornais nacionais para a notícia não vazar no Mato Grosso do Sul. Minha mãe foi assinante da Veja, mas a minha mãe também assinava a Nova Escola. Ela assinava a Nova Escola porque ela gostava que a gente tivesse que era da Abril contato, também, né? E tivesse contato com o que estava acontecendo nas escolas do Brasil. Então, assim, quando chegava a revista Nova Escola, ela sempre falava, seleciona um artigo, não precisa ler a revista inteira, né? Às vezes é muito novinha, vai ficar maçante. Mas seleciona um artigo para você ler, para você ver o que está acontecendo, o que está acontecendo nas escolas ao redor do Brasil. Então, acho que até isso também ela foi plantando ali no meu inconsciente. Com certeza. Que é esse conhecer sobre a educação, conhecer sobre práticas e saber que as escolas, na verdade, são portais de possibilidades. Elas não são ali lugares onde você aprende um conteúdo só. Mas é muito interessante isso. Agora, Sara, você escreve um livro, vamos começar a falar do livro para descer, sobre religiosidade. Eu não conheço o livro, mas o tema, o orixá, remete à religião afro-africana, de raízes africanas. Você teve contato com isso também na sua infância, na sua adolescência? Eu fui de uma família protestante, a minha mãe era protestante, era a fé que ela professava, mas as matrizes espiritualistas sempre me fascinaram. E a minha avó era de candomblé. A minha avó materna, ela era de Umbanda e Candomblé. Ela praticava, e a gente sabia que ela praticava pelos sinais que haviam ali na casa, pela celebração do Cosme e Damião, que ela sempre fez, né? O amor pelas comidas de santo, o abará, acarajé, que são comidas de santo. Então, no momento em que... Acarajé é comida de santo? Sim, é comida de santo. Tem bom gosto, santo. Graças a Deus. Que é uma delícia, sempre, acarajé. mas São Cosme e Damião, gente. Cosme e Damião Cosme come e bala e Damião. pirulito, gente. Eles sabem das coisas. Amo. E aí eu tive esse contato. E no momento em que eu busquei uma fé, eu me voltei para as matrizes espiritualistas. Então, primeiro, eu pratiquei o kardecismo por alguns anos. Pratiquei o kardecismo ali por volta de uns 5, 6 anos. E depois conheci a Umbanda. E conheci a Casa de Caridade, onde eu sou filha, né, até hoje, que é a Casa de Caridade Dona Tida. E no momento em que
essas matrizes chegam até mim, no momento em que a matriz africana chega até mim, eu sinto esse chamado da ancestralidade. Eu sinto essa honra a esse legado da ancestralidade. E isso faz um sentido muito grande para mim. Aí você passou a entender os sinais da casa da avó. Totalmente, totalmente. E não só isso, mas também o sentir a energia e a presença dela em alguns momentos muito marcantes para mim dentro da casa de caridade. Ao ponto de coincidências, que não são coincidências muito fortes, acontecerem. Então, a minha mãe de santo, por exemplo, ir para Salvador e conhecer o pai de santo, que era da minha avó. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo e que foram fazendo cada vez mais sentido para mim. Hoje você, me desculpe aí, pode fazer a correção tranquilo. Você, como que fala? É adepta, praticante? Isso, eu sou filha de uma casa de santo. Não gosto muito de dizer praticante, porque eu acho que eu devia praticar mais. Então, eu não gosto muito de dizer praticante, porque devia praticar mais. Eu acho que, né? E minha avó sempre me ensinou, né? Quem não nasce para servir, não serve para viver. Então, é importante que você sirva. Se você tem uma fé, você sirva, você saiba servir essa fé. Então, eu acho que eu devia praticar mais. Então, eu digo assim, eu sou filha dessa casa que me entende meus tempos tortos, meus processos, minhas coisas todas, graças a Deus. Acho que é por isso que a gente chama de pai e mãe, né? Porque tem esse entendimento, essa compreensão esse tão acolhimento. forte, com certeza. Então, vamos falar do livro O Reino Mágico dos Orixás. Isso. Qual que é a história que você conta? A história do Reino Mágico dos Orixás é a história do menino João. Ele está aqui na capa. Dá para ver aqui? Dá, né? Ele está aqui na capa. Ele está aqui. Instagram Esse e é o TikTok. João. O João, ele recebe uma missão. Só que o João, ele tem a entidade que o guia, que é a Ioiô. A Ioiô é uma entidade que eu construí nessa história com base na falange dos baianos. É uma falange que trabalha na frente da Umbanda. O João vai até o Reino Mágico dos Orixás para receber a sua missão. E a missão do João é colher essas lições, espalhar essas lições e combater o preconceito religioso. Então, eu coloco numa aura de fantasia, existe uma escrita poética em torno dessa história, mas existe o fundamento, que é o combate à intolerância religiosa e o racismo religioso. Então, você, na verdade, é uma luta engajada que você faz. Claro, obviamente, os livros sempre têm contam uma história e um engajamento, mas é uma luta contra o racismo religioso. Exato, porque eu acredito muito que quando a gente não sofre aquela dor, ou do lugar de fala onde a gente está, é importante que a gente saiba que serviço a gente pode prestar. Então, no momento em que você observa que existe um racismo estrutural tão engendrado dentro da sociedade e tão introjetado ali, a ponto de você não ver pessoas pretas ocupando espaços de poder, a ponto de você não ver pessoas pretas ocupando cargos de chefia. E quando isso vai para a fé, que é o imaterial, a fé é a crença no abstrato, é a crença no invisível. E você olha para a forma como as pessoas rotulam, para a forma como as pessoas estereotipam essa fé, e a partir do momento que você está ali dentro, né, e para mim, escrever é trazer a minha vivência para o papel. Escrever é colocar um pedaço de mim para o mundo. O meu pedaço de fé é esse aqui. Então, eu quis trazer a poética dessa vivência, mas, principalmente, prestar um serviço de informação onde houvesse realmente respeito à laicidade do nosso Estado. O nosso Estado é laico, mas ele tem os preconceitos tão introjetados pelo racismo estrutural a ponto de a gente saber que atrocidades são cometidas contra povos de terreiro. Você usou um termo da questão da cor da pele com a questão da intolerância religiosa. A cristianização na nossa colonização, ela tinha assim, a questão dos negros não terem alma, de serem batizados ao descer do navio, mesmo sendo escravos, para poder, enfim, toda essa estrutura. Mas você diz que o fato do praticante do candomblé ou de raízes africanas sejam negros, é isso que reforça mais o racismo? Ou seja, um branco praticante do candomblé não sofre tanto de intolerância religiosa quanto um negro?
Eu acredito que hoje a matriz africana, ela não só tenha o sofrer desse preconceito independente da cor, mas principalmente existe uma questão muito forte entre as pessoas praticantes de não professarem a sua fé em público por medo dessa intolerância religiosa. Então, óbvio, um pai de santo negro que chega uniformizado tem um viés de crueldade um pouco maior, mas a gente também sabe que existe essa invisibilização das matrizes africanas, principalmente porque um terreiro não tem um letreiro. Né? Um terreiro funciona dentro de uma casa, um terreiro funciona num lugar onde aparentemente ali é uma residência. Então, existe essa questão do sistema ter constrangido essas pessoas a ponto delas não professarem a sua fé publicamente. Então, eu acredito que, independente da cor da pele, até porque aqui no estado, nós somos um estado majoritariamente branco, o Mato Grosso do Sul é um estado de maioria de pessoas brancas, é muito difícil a gente ter uma maioria de população preta em Mato Grosso do Sul. Eu ia dizer para você que eu não sinto isso, que eu vivo numa região de quilombolas. Mas é que aí você vive e tem os 2 filhos, né? Meu pai tem 2 filhos que são descendentes de tia Eva. Mas aí a gente tem essa questão. Ontem, por exemplo, eu escutei. Ontem eu escutei as pessoas dizendo: quem nasce no quilombo, nasce pertencendo. Ou seja, quem nasce fora do quilombo, nasce procurando pertencer, se a gente pensar no contrassenso. Uhum. Então, a gente tem aí um estado muito afetado por essa eugenia, por esse embranquecimento. Desculpa, Sara, só para não perder o assunto, que aí o meu pai estava falando da questão da intolerância religiosa. Não sei, provavelmente você chegou a ver o caso, acho que do advogado, que foi para uma sessão na corte e ele estava, porque eu acho que ele estava em preceito e ele não podia tirar, né, ele tinha que estar com as vestimentas, porém ele colocou a túnica, mas acho que o juiz não deixou ele participar da audiência por questões de vestimenta e tal. E aí realmente foi claramente uma intolerância religiosa, porque ele coloca a túnica, porque ele estava todo de branco, ele chega todo de branco na corte, né, enfim. E todos veem ele chegando todo de branco, com os colares, com, né, eu não sei falar o nome. As guias. As guias e A cobertura. A cobertura da cabeça. Não é equipar. Não é equipar. Equipar Mas, enfim. Mas ele coloca a túnica para participar da audiência. Ou seja, respeita o decoro que o lugar porém, exige. Mandam ele se retirar, mesmo ele estando de túnica, porque ele estava de branco. E aí, a fala da corte, do juiz, dos advogados, enfim, que estavam lá, é que ele não estava respeitando o decoro. Mas ele fala, eu estava de túnica. E ele estava de terno, apesar de ser branco, ele estava de terno. Ele estava com uma roupa formal, ele estava aparentemente apresentável, porém com uma cor mais clara. E aí ele fala, foi intolerância religiosa. E nesse caso ele era branco, né? Não sofreu nenhuma outra sanção, não teve, que provavelmente teria, se fosse uma pessoa negra, algo mais agressivo. Mas ele não pôde participar da audiência porque ele estava com as vestes. Não estava devidamente paramentado. Mas ele estava. Mas ele Sim. estava, né? Exatamente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando também desse crime que perpassa a cor da pele, porque vai e atinge todos aqueles que professam essa fé. Então, e por isso eu fiz um comentário em relação a pessoas terem esse constrangimento de não falarem em público sobre a sua fé, de não falarem tão publicamente. E aí, quando eu trago o livro com essa temática toda ilustrada e trazendo ali para um público a partir de 8 anos de idade, eu estou falando com as pessoas que não estereotipam, que não colocam uma pessoa para fora porque ela está vestida com a roupa da sua religião. Porque se você olhar para uma criança e dizer, olha, essa pessoa está professando a fé dela e ela está vestida assim por causa disso, essa criança não vai dizer, vai embora da minha casa. Então, eu acredito que começar essa formação, né, e essa informação a partir desse público, para mim foi algo que fez muito sentido no momento de produção do material. Além dessa iniciativa que é louvável, mas
a leitura, embora você tenha a prática de ler, eu tenha lido alguma coisa, mas a leitura ela é restrita. Qual o alcance, o seu sonho de alcançar com esse livro essa meninada? Eu sou educadora, trabalho de maneira exclusiva na educação há quase 7 anos. E a educação transformou a minha vida. Foi por causa da educação que eu me tornei quem eu sou hoje, foi por causa da educação que a minha paixão pela escrita nasceu, foi pelos meus professores. E eu decidi que eu ia sempre, né, dar a aula que eu gostaria de ter. Então, o meu sonho com o Reino Mágico dos Orixás é possibilitar o acesso desse livro dentro das escolas. Então, eu queria muito que ele fosse trabalhado dentro das escolas. O meu sonho é que ele chegue até a educação básica, a educação pública, a educação de jovens e adultos. Tem uma lei nacional, me parece que é do Benhur Ferreira, que coloca a questão da afrodescendência para ser estudada nas escolas. Isso, né? A Lei 10.639 de 2003, ela tem 20 anos, é uma lei que obriga o ensino de matrizes africanas, história da África, dentro dos espaços de sala de aula. A gente ainda tem muita dificuldade de colocar em prática essa lei, mas recentemente eu estive no Fórum de Gestores da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial, no momento em que a gente estava lá na Feira Literária de Bonito. Eu estive nesses fóruns de gestores e pude perceber a movimentação das municipalidades, das prefeituras, em relação à instituição dos órgãos promotores de igualdade racial. Acredito que esse seja um grande passo que hoje a gente tem dentro do sistema do Poder Executivo para que a gente chegue até as outras esferas. Então, tudo tem que começar pelo sistema. A gente sabe, o nosso país é extremamente burocratizado, existem instituições e hierarquias que precisam ser respeitadas, e nesse fórum de gestores eu pude ver as prefeituras e os militantes dos movimentos negros agindo em conjunto para institucionalizar os órgãos de promoção da igualdade racial. Então, acredito aí que a gente... a passos de bebê, mas nunca parados. Se fosse, usando uma linguagem que sua mãe usaria como evangélica, você acredita que está havendo um avivamento do debate nessas instituições municipais? Porque, não vou dizer que esteja, mas a conjuntura, a luta das etnias tem se manifestado mais fortemente. Resultado até do governo passado, que foi com muita força para reprimir isso. Houve uma articulação, me parece, né? Na verdade, os negros, eles não pararam de lutar desde que chegaram ao Brasil, né? Todo um processo histórico de luta, de busca de cidadania. Mas esse é um momento, de fato, que isso aparece mais. Há uma articulação. Você acredita, você estava dizendo que você viu isso nos municípios. Resultado da luta dos negros, das pretas, dos pretos? Das pessoas que são parte das militâncias negras, e mesmo que não tivessem espaço dentro das instituições, elas estavam lá pedindo por esse espaço. Então, eu conheci pessoas que militam há mais de 20, 30 anos. Se a gente pensar na divisão do Estado, isso é quase a idade do Mato Grosso do Sul. Então, Sim. São pessoas que estão militando há muitos anos, pedindo este espaço e pedindo o fazer valer desta lei. Então, a gente olha hoje para essa militância dessas pessoas que estão pedindo os espaços, que pavimentam o caminho para que outras pessoas possam passar. Porque, na verdade, eu enxergo a militância dos movimentos negros, dos movimentos de resistência, de povos originários ou quilombolas, como pavimentação. Essas pessoas traçam um caminho para que mais pessoas possam passar. E eu acredito muito que eu possa me valer dessa pavimentação trazendo o meu serviço, que é a escrita. Eu ouvindo você falar assim, eu me lembrei eu tive um amigo de infância que fez a passagem dele, ele era militante do movimento negro, mas ele não fez parte do TEIS, da história, porque ele tinha uma visão diferente, o Mr. Apa. Não sei se você já ouviu falar do Mr. Apa. Tem um prêmio com o nome dele. Uhum. Então, ele foi, nós crescemos juntos. Ele militava à direita e eu sempre no PT. Até 2009 eu fui dirigente do PT.
E ele me falava o seguinte: Mariano, o meu sonho é quando todos os negros tiverem o espaço que eu tenho para trabalhar. Eu não quero discutir cor da pele, eu não quero discutir de onde veio. Eu quero que o negro tenha trabalho. Eu quero que o negro pare de passar fome. Eu quero emprego com dignidade. Ele fazia uma luta diferente do que o Teis fazia, que era de recuperação histórica, do debate e tal, da negritude. E que se a gente for olhar bem, nem é tão diferente assim. Porque quando ele fala, eu não estou discutindo a cor da pele, mas eu quero trabalho digno para os negros, você está discutindo a cor da pele. Então, você está discutindo a racialização do mercado mas de trabalho. Hoje eu consigo entender isso que ele fazia. E até em recuperação à memória do Mr. Apa, acho que ele foi muito injustiçado pelo movimento negro, que não o considerava um militante do movimento negro. Quando foi criado o prêmio Mr. Apa, né, eu me lembro que a doutora Raimunda, que é uma militante histórica, ela não foi assim meio... Né, uma Mr. Apa... Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, na imagem que o Martin Luther King tem e que o Malcolm X tem, faz muito sentido que a gente entenda que as duas frentes faziam basicamente a mesma coisa, mas existem formas e outras formas de se trazer. E eu acho que é por isso que eu sou tão encantada, Mariano, pela palavra. Porque eu acho que a gente usa a palavra de uma maneira tão bonita quando a gente usa para questionar a nossa história, ou para fazer valer a nossa história, ou para entender que eu quero ocupar um espaço como ele quis ocupar espaços. O grande sonho do Mr. Apa era trabalhar na Fundação Palmares. Ele participou de toda a movimentação de criação da fundação, foi para Brasília e tal, e quando foi criado ele não foi para lá. E ele sonhava. Quando ele conseguiu ir para a Fundação Palmares, 6 meses depois ele teve um infarto e morreu. Mas ele realizou o grande sonho dele, que era lutar pela regularização das terras, desse negócio tudinho. Então, ele pensava além do tempo dele, me parece. Então, assim, eu vivi com o Mr. Apa e durante muito tempo nós debatemos, discutimos, né, posições diferentes de entendimentos da sociedade, e eu não o via como negro. Mas a mãe dele era mineira, os pais, né, mineiros, bem negros, cabelos bem pichain mesmo, mas ele era, assim, a pele mais branca, o cabelo mais liso que o teu. Era uma figura muito interessante o Mr. Apa. Jogava capoeira, mestre de capoeira e tal. E realizou o grande sonho dele de luta. Mas o movimento negro instituído, oficial aqui, não o considerava, né, que ele fosse. E foi reconhecido depois, acho que foi Thaís Helena que propôs a criação do prêmio, né, uma vereadora branca que propôs o prêmio, que foi bastante debatido se os negros, de fato, se sentiam honrados com essa honraria feita. Agora esse debate já foi superado e o prêmio Mr. Apa é um prêmio que consolida a militância negra aqui em Campo Grande. Bem, mas enfim, estou recuperando a história de um amigo aqui e nós viemos aqui para falar do reino mágico dos orixás. Só antes de você começar, deixa eu só falar aqui que eu achei muito bonito. Ademir, poeta. Agora, Ademir, muito obrigado. Ele está assistindo todas as nossas entrevistas agora. Todo dia ele acorda cedo. A escrita... Deixa eu pegar aqui. A escrita é o domínio materializado dos sentimentos, debruçado sobre a vida. Parabéns pelo programa que valoriza e fomenta a educação e cultura. Excelente entrevista. Um abraço, Sara. Muito obrigada, que bonito. Muito, né? Obrigada. Mas eu gosto de contar a história, Sara, porque nós somos o resultado da nossa educação, da nossa convivência, da nossa centralidade. E me parece que a elite, quando discute a meritocracia, ela discute o resultado, e que às vezes é individualizado. Ontem eu estava até falando, foi ontem ou foi essa semana eu abordei aqui, que quando a Globo mostra o sucesso de alguém que passa num vestibular, que vai para os Estados Unidos, qualquer coisa, mostra a história do indivíduo num quarto fechado, estudando, lendo, como se não houvesse o meio, como se ele não tivesse partilhado, como não tivesse ajuda, que fosse só o mérito pessoal, como se ele tivesse nascido ali naquele estalo e tivesse toda a sua intelectualidade formada pelo seu esforço pessoal e tal, para fundamentar a meritocracia liberal que tanto querem implementar
para os trabalhadores e individualizando a luta de cada um. Quando a gente precisa da luta coletiva, a gente sabe que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E que não adianta cultuar a exceção. Não adianta cultuar a exceção, porque a meritocracia, para mim, é um culto à exceção. Ela olha para um nicho da sociedade composto por milhões de pessoas invisibilizadas. Quando uma delas se torna exceção naquele nicho, ela cultua aquela pessoa e diz: por que vocês não chegaram aqui junto? Verdade. E é isso que eu não estou combatendo, eu não quero, né, também ter essa imagem do combatente, mas eu quero mostrar a história para mostrar o quanto é importante o núcleo familiar, né, a inspiração que os nossos pais nos dão, o exemplo, né, até para... Eu fui um dos formuladores do Segurança Alimentar, que hoje virou Bolsa Família no governo Zeca. Quando a gente criou Segurança Alimentar aqui no Estado, diziam que a gente queria dar comida para as mães que só queriam fazer filhos para ter o Bolsa Família, ou para os pais ir tomar cachaça, né? E a gente dizia: não, a gente está pensando na criança, é a educação, ela vai para a escola, a vacinação, o controle da mulher, da doença da mulher, do câncer de útero, que ela é obrigada a fazer e tal, esse negócio todinho. Mas a crítica era que a mãe queria ter filho e o pai era beberrão. Quando tinha experiência que isso fortalecia o núcleo familiar, que ao ter a comida em casa, a violência doméstica diminuía, né? A mulher tinha mais segurança em educar o filho e fazer... Eu acho até leviano quando a gente pensa matematicamente mesmo, de dentro do nosso privilégio. Quando a gente pensa na quantia que é oferecida numa política pública dessa, a gente sabe que ainda não é suficiente, que está apagando um incêndio ali, que está sanando um problema imediato, mas que não é para sobrar. Nenhuma política pública de distribuição de renda ou de colocação de pessoas, nenhuma dessas coloca essas pessoas em lugar de protagonismo. Sim. Muito pelo contrário. É muito mais difícil, essas pessoas continuam tolhidas no mercado de trabalho, elas continuam trabalhando nas mesmas posições, e a tendência, a descendência dessas pessoas, infelizmente, é se colocar nesse lugar na sociedade. Então, quando a gente fala sobre transformação de vida, a gente não está falando de política pública de complementação de renda, porque a política pública de complementação de renda ela só apaga aquele incêndio. E dentro do nosso privilégio de pessoa que nunca passou fome, que não sente essa dor, a gente sabe que matematicamente aquela quantia não é para isso. Então, mas eu estava falando isso para a experiência de começar a plantar essas coisas, e a experiência me parece que você faz com seu livro. São experiências isoladas, que aos poucos vão se articulando, e na modernidade da nossa república começa a dar voz aos excluídos. Com certeza. Né? Então, essa experiência que você teve de participar dos fóruns, e a esperança de que seu livro entre na grade curricular, é o que move, né? É o que movimenta essa utopia. Com certeza, com certeza. E até o fato de que, quando eu escrevi O Reino Mágico dos Orixás, eu escrevi e eu concorri a um edital. Então, eu consegui incentivo público da municipalidade para fazer a publicação do meu livro. Então, hoje ele é repassado a um valor extremamente acessível, para que as pessoas possam ter acesso. Antes de eu chegar na escola pública, eu também estou fazendo essa parte de passar o meu livro a um preço acessível, de oferecer um material de qualidade, porque eu tive esse incentivo da municipalidade. Então você conseguiu um fundo para... Sim, eu fui contemplada com o FEMIC. Eu já tinha essa história pronta quando eu me inscrevi, porque eu escrevi O Reino Mágico enquanto conto para Aldir Blanc, e eu não passei. E aí eu não passei para Aldir Blanc, e aí eu fui e falei: agora eu vou... Porque a Aldir Blanc tinha limitação de caracteres. E escritor gosta de falar, né? Aí eu fui e falei: agora eu vou alongar meu conto inteiro. Aí passei na mão dos meus revisores voluntários, que são as pessoas que compulsoriamente têm que ler o que eu escrevo. Desculpa, meus amigos, meus familiares, né? Eu já peço perdão. Que são obrigados a ler o que eu escrevo. É isso. E eles ainda têm que comprar. Depois que publica, eles têm que comprar também. E aí, passei... Sara, eu acho que pode colocar mais um negócio aqui. Sara, eu acho que pode colocar mais um elemento aqui. E aí eu ia colocando, melhorando ele, e foi quando veio a oportunidade do edital de 2021 do FEMIC, aqui da prefeitura. E eu fui contemplada com esse edital. Você pode dizer quanto é que
tá nas livrarias para adquirir ou se compra em algum site, em algum endereço? O livro é adquirido diretamente comigo, né, pelo nosso Instagram, @oreinomágico, e ele sai a R$ 24,90. R$ 24,90. Sim. É todo ilustrado? Todo ilustrado, o papel dele ele é um papel mais vinílico para poder ter essas ilustrações que brilham. Ela tem esse reflexo para tornar mais atrativo e para oferecer mesmo o suporte visual. Uhum. Então, a gente tem todos os orixás ilustrados, todos eles ilustrados aqui nas páginas. E a gente tem aqui no final um bolsão com uma história para colorir. Então, a criança acaba ganhando outra história. Essa história aqui do bolsão, ela fala sobre o sincretismo religioso. E o quanto o sincretismo religioso, ele é uma ferramenta para entender as diferenças nessa linguagem mesmo para as crianças. Longe de mim questionar a legitimidade ou não do sincretismo, eu acredito que eu não tenho lugar de fala para isso, não tenho propriedade intelectual. O meu intuito, enquanto criadora dessa história, foi trazer para as crianças um momento de diversão onde houvesse também informação, que é: olha, eu posso aprender com os santos as mesmas lições que o meu amigo de matriz africana aprende com os orixás. Então, foi bem no sentido de legitimar essas lições que são passadas para as crianças. São 8h02 na cidade de Morena. Estamos conversando com Sara Murici, nascida em Barreiras, Bahia. Veio para Campo Grande em 2008, aos 18 anos. Fala fluentemente inglês. O meu inglês não passou do I love you. E eu falo do I love you porque eu tinha um amigo, já fez a passagem dele. Ele contava piadas, ele chegava nas rodas e fazia todo mundo rir. E era a 4ª série, e a professora Esther era a nossa professora de inglês. E ele perguntou para ela assim, a gente sentava na geralzona lá no fundo. Professora, pois não, Olinda. O que quer dizer mesmo I love you? Ela falou, eu te amo. Falou, professor, não fala isso na frente dos alunos, eu fico sem jeito. Ganhou um castigo, foi para a diretoria. Óbvio. Mas ficou, eu nunca mais esqueci do I love you. Eu escuto essa história faz tempo já, gente. Vocês não acharam bom? Tudo bem. O Ademir, ele falou aqui do acessório da cabeça que se chama Filá ou Oquetê. Oquetê, né? Oqueté. E provavelmente uma parente, Carmen Cabreira, tia, parente, prima. Oi, tia, mandou um bom dia aqui no YouTube. Bom dia. E a tia Maria, né, que você falou que sempre escuta, Sim. né? Então um beijo pra tia Maria. Mas o Ademir falou que é Filá ou Oquetê, o acessório da cabeça, né? Que se usa, acho que durante preceito e alguns momentos que. E eu queria mandar também um beijo, aproveitar que o pessoal mandou um beijo pros parentes. A gente sempre manda que os parentes é o pessoal que tá ali assistindo, público. Entendeu? Mandar um beijo pra minha irmã, que tá no estúdio de Pilates, dando aula de Pilates e ouvindo. Então, um beijo para a minha irmã, que foi a primeira criança para quem eu li. Então, a minha irmã foi a primeira pessoa para quem eu contei histórias. E a minha irmã é uma das pessoas que mais incentivou a minha escrita. Na minha primeira publicação, em 2021, a gente não tinha evento de lançamento, estava no meio da pandemia. E a minha irmã foi assim, comprou flores, me maquiou para participar da live. Mandar um beijo para minha amiga, que está nos Estados Unidos, a minha amiga Eva, está lá nos Estados Unidos trabalhando também, está ouvindo. As minhas amigas todas que receberam o link, se não clicaram, Deus tenha piedade de vocês. Aí, calma, vocês gente, então... dá pra assistir depois, mas assiste e agora vai ter que deixar um comentário pra ela saber que vocês assistiram, viu? E quem estiver vendo pelo YouTube, Facebook, o Instagram, o TikTok, inscreva-se nos nossos canais, assine o sininho para vocês receberem. Todos os dias, às 7h20, nós entramos no ar com uma entrevista. Sara, são 8h05. Vou deixar os microfones abertos para você dizer alguma coisa que eu deixei de perguntar, alguma coisa que você gostaria de falar sobre o livro, a sua expectativa, e já agradecendo a gentileza da sua participação. A gente aprende, eu também estou aprendendo a fazer entrevista, Sara, me desculpe aí das falhas, das abordagens, mas assim, são assuntos que a gente não domina e que eu tenho muito cuidado para fazer, porque eu
faço a luta popular há muito tempo, mas a gente nunca domina tudo. Nunca, né? é verdade. Então a gente tem que ter a paciência, e eu gostaria de pedir já minhas desculpas para você e para os ouvintes naquilo que eu possa ter cometido algum deslize aqui. Eu queria agradecer o espaço, agradecer a gentileza e o cuidado desde o início, desde a primeira abordagem que eu conversei com a Mari. Então, queria agradecer a cedência desse espaço, que é tão sagrado para vocês. A gente sabe o quanto os espaços de comunicação são sagrados para aqueles que comunicam. Eu tenho isso como vivência na sala de aula, né? A minha sala de aula é um espaço que, para mim, é um espaço de troca sagrada com os meus alunos. Então, queria agradecer a cedência desse espaço para mim, para minha obra. Esse livro é produto de um sonho. Com 9 anos de idade, eu disse para minha professora que eu queria ser escritora, e eu nunca fui colocada para baixo. Nenhum dos meus educadores me colocou para baixo. Todos eles foram empoderadores e transformadores da minha vida. Isso é algo que eu levo para a minha prática. O Reino Mágico dos Orixás traz toda a sensibilidade que eu tenho na minha escrita. Sempre fui de uma escrita um pouco mais emotiva, tanto que a minha primeira publicação é em escrita dramática, que é onde eu me sinto um pouco mais confortável. Falar para as crianças, para mim, é uma honra e um privilégio muito grande poder ter sido contemplada com um fundo de incentivo, onde o meu livro foi publicado da maneira como a gente quis, e a gente sabe que no mercado editorial não é uma regra, não é assim que funciona. Poder vender meu livro de maneira independente. Então, eu queria agradecer a toda a equipe que propiciou isso, desde que fomos contemplados com o edital, os meus diretores de marketing, os meus diretores de criação, a minha assessoria toda, que eu consegui, não é a regra também para muitos autores, conseguir contratar pessoas para cuidarem do seu sonho. Quando a gente fala de escrita, a gente sempre está falando de protagonismo do nosso sonho. Então, queria agradecer a minha ilustradora, Beatriz Santana, que utiliza o vulgo Very Ruim. Tá aqui. Eu ia falar, você falou Beatriz, mas isso, tem outro nome, né? É a Beatriz Santana, que era uma pessoa que não é da religião e fez um trabalho primoroso. Queria também agradecer a minha casa de caridade, Dona Tida, por meio do meu pai, Juan, da minha mãe, Alexandra, que deram todo o suporte de fundamento religioso para a minha obra, que acreditaram naquilo que eu tinha para dizer e acreditaram que eu merecia ser portadora de uma mensagem. E, para mim, isso é honroso. Poder ser parte e poder fazer isso pela minha fé. Então, queria aproveitar esse espaço para agradecer também, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, agradecer a atenção e agradecer esse espaço mais uma vez. E acredito que cada vez que a gente consegue esse espaço, a gente chega mais perto daquilo que a gente quer, que é levar essa obra. Eu acredito muito no meu livro, acredito muito nessa obra, a ponto de achar que ela merece esse espaço para educar e informar as pessoas. Então, queria deixar essa mensagem, queria agradecer a todo mundo pelo espaço e estou sempre à disposição. As nossas redes, @o Reino Mágico, a gente está no Facebook, no TikTok, no Instagram, e o meu @ no Instagram, que é um dos mais ativos para mim, né? Eu utilizo mais ele do que as outras redes, que é Sara Murici. Então, muito obrigada pelo espaço. Deixa eu só fazer uma pergunta, Sara, que a gente se encontrou na feira, né? Na Mistura. Você tá em todas as feiras também? Ou aquela foi uma coincidência feliz? Ainda não. A Misturou foi a primeira feira que eu consegui espaço. Eu estou inscrita na lista de espera de algumas feiras. E essa semana fui confirmada para a 18ª edição do Balaio Feira em Dourados. Então, já deixo o meu agradecimento também aos organizadores do Balaio Feira. Obrigado, são 8h09 na cidade de Morena, que todos os orixás nos protejam, nos acompanhem, nos iluminem. Né? Até segunda-feira. Com quem, Mariana? Segredo pra gente também. Isso significa que nós ainda não fechamos. Talvez aí. Então, segredo, mas Mariana gente. é uma ótima relações públicas. Não, confio nela. Antes da gente ir, Débora Ribeiro mandou aqui: linda, maravilhosa, você merece o mundo. Lindeza. Muito obrigada, gente. Um bom final de semana. Obrigada, Sara, por topar esse convite louco que a gente se trombou na feira. Eu falei, quero você no meu programa. É isso, gente. Obrigada. Mais alguma coisa, pai? Não. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira com nossa entrevista surpresa. Gado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bandinho.